Mateus, capítulo de número 19, verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. O jovem perguntou: Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lhes digo ainda, um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que serás de nós? Jesus lhe disse: Eu digo-lhe a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os muitos últimos serão os primeiros. Pai Santo, Pai querido, a Tua palavra, ela já fala tudo. Só expor a Tua palavra, meu Deus, nós já compreendemos. Mas se o Senhor quer falar alguma coisa, abrir o nosso entendimento para que nós possamos conhecer as Escrituras de uma forma, ó Deus, sábia, eu te agradeço. Traga iluminação sobre esse texto inspirado por Ti, Senhor Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amigos, você que me ouve, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Gerry Adriano e eu sempre deixo aqui um vídeo pregando a palavra de Deus para que você possa ouvir, meditar e o seu elevo espiritual possa cada vez mais aumentar. E esta palavra de hoje é uma palavra que a gente observa que aqui um jovem rico, ele também estava desejoso pela salvação. E ele passou a interrogar Jesus com relação ao que ele deveria fazer para ele ter a vida eterna. Certamente, ele tinha visto Jesus falando sobre a vida eterna. E ele queria a vida eterna. Louvado seja Deus.
E nós vimos aqui no versículo de número 27, Pedro dizendo: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Alguns que deixam tudo para seguir a Cristo e outros que não conseguem deixar. Qual é a diferença, louvado seja Deus, dos que deixam tudo e dos que não deixam? Nós vimos aqui um jovem rico que ele, por conta das suas riquezas, ele preferiu ficar com as coisas perecíveis do que seguir a Jesus Cristo. Veja bem, a palavra de Deus, ela é a verdade, certo? Sim ou não? Você concorda? A palavra de Deus, ela é a verdade, sim ou não? Para mim, ela é a verdade. Louvado seja Deus. E aqui nós vimos um jovem ansioso, querendo mais informações com relação à vida eterna. Ele queria a vida eterna. E ele faz a pergunta, o seguinte: mestre, que farei de bom? Louvado seja Deus, olha só. Que farei de bom para ter a vida eterna? Que farei de bom? Olha a pergunta que ele fez. O que eu farei de bom para obter a vida eterna? Porque tem pessoas que acham que, por fazer algumas coisas boas, que tem direito à vida eterna, à salvação. E a salvação não é concedida para ninguém porque você faz alguma coisa de bom. Já é obrigação de todo homem fazer o que é bom. O homem, se todo homem fizesse o que era bom, esse mundo era outro. Mas infelizmente nós vimos o quê? Nós vimos homens que, para conseguir o que eles querem, ele faz o mal. Ele faz o mal e faz o mal a muita gente. Então tem muitas pessoas, porque hoje no nosso país nós temos pessoas ricas porque empobreceu alguns, né? Não existe rico sem empobrecer ninguém. Existem pessoas ricas porque usaram da mão de obra escrava e até hoje usam baixos salários, não pagam os direitos dos seus empregados. Seus empregados trabalham 10, 15, 20 anos, ajuda o homem a se enriquecer e depois simplesmente ele põe para fora sem não dar nada. E hoje nós temos um sistema escravizador, sistema político escravizador, aonde tem tirado todos os nossos direitos, os direitos daqueles que trabalhavam, até para se aposentar hoje, temos dificuldade, nem sabemos se vamos ou se não vamos nos aposentar. Por quê? Porque os nossos políticos, eles fazem o jogo do interesse dos empresários. Então os empresários investem nos políticos para eles se reeleger. Aí os políticos vão lá e tudo que eles fazem é para favorecer os empresários. E o pobre fica cada vez mais pobre. Então só existe gente rica hoje por conta da mão de obra escrava, aonde eles sucatearam toda a mão de obra, tiraram todos os direitos do cidadão. Hoje o cidadão não tem direito mais a nada. Louvado seja Deus. O único direito que ele tem hoje é de ficar calado. Eu já estou até falando demais, não acha não? Mas eu estou aqui para falar. Goste quem quiser, goste quem não goste. As injustiças têm que ser denunciadas. Então aqui nós vemos um jovem assim, um jovem rico, né? Louvado seja Deus por isso, né? Você que é rico, louvado seja Deus pela sua riqueza que você conseguiu. Eu espero que a sua riqueza você tenha conseguido de uma forma justa, né? Louvado seja Deus. E Jesus, ele propôs aquele jovem, né? Levou ele diante da lei, né? Dos mandamentos, para que ele se visse ali diante da lei e visse a condição dele. E Jesus diz assim para ele, versículo 17: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus disse que bom era Deus, e se aquele jovem quisesse entrar na vida, alcançasse o que ele realmente estava desejoso, ele deveria guardar os mandamentos de Deus. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho de graça barata. Já ouviu falar do evangelho da graça barata? É aquele evangelho que você vem como está e fica do jeito que está. E a culpa do evangelho barato de hoje é exatamente porque
alguns líderes, eles também desejam ficar ricos usando a graça de Deus para se enriquecer. Muitos têm se enriquecido, né? Diante dessa graça de Deus, né? Falar de Jesus hoje dá dinheiro. Então muitos têm conseguido se enriquecer com um evangelho, apresentando o evangelho da graça barata, certo? É aquele evangelho que você não precisa se santificar, não precisa deixar nada, venha do jeito que está, o importante é você seguir as regras, né, da denominação, mas não é bem assim o que a Bíblia ela está nos ensinando. Então Jesus, quando disse que ele deveria guardar os mandamentos, ele disse no versículo 18, quais? Perguntou ele. Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, né? Louvado seja Deus, porque muitos pensam que somente é pecado, somente é o adultério, é matar, é roubar, né? É furtar. Acha que pecado só é esses, porque a lei pune, né, se fizer. Falso testemunho já não pune. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo a ti mesmo. Olha a resposta do jovem no versículo 20. Olha a resposta do jovem. Tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Essa ideia que alguém tem de achar que porque guarda os mandamentos de Deus que já tem direito à salvação, a Bíblia aqui não está dizendo isso não. O texto sagrado aqui não está dizendo isso. Hoje a salvação é mediante a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está escrito, louvado seja Deus. Então, não é por meio da guarda dos mandamentos que o homem ele será salvo. E por que então que Jesus mandou ele guardar os mandamentos? Jesus conhecia aquele jovem profundamente, porque Jesus era Deus, Jesus conhecia ele profundamente. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus tinha na onisciência dele, via que aquele jovem estava apegado às suas riquezas. Então Jesus questionou ele, que ele ia se abrir, como se abriu, um diálogo aberto. E quando existe um diálogo aberto, nós aprendemos mais, as coisas ficam mais claras. Jesus, na verdade aqui, ele teve um diálogo aberto com esse jovem. E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá. Quer dizer, então, ele guardava. O que é que Jesus quis dizer, então, aqui? Já que o jovem disse que guardava os mandamentos e Jesus não disse nada a respeito, então o jovem guardava os mandamentos, sim ou não? Então o jovem guardava os mandamentos. Mas ele não era perfeito. Ele não era perfeito para ele entrar na vida eterna. Porque Jesus, ele perguntou isso para ele. Havia algo que impedia. E Jesus disse, olha, se você, versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aí Jesus confrontou, na verdade aqui, aquele jovem, com aquilo que estava no seu coração. Aquele jovem, ele era apegado às suas riquezas, aos bens materiais. E hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas boas que deseja muito também seguir a Cristo, entrar na vida, mas ele não consegue por conta disso. Ele é apegado àquilo que ele possui e quando Deus chama ele está apegado ao ponto de não abrir mão. E foi o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem teve a oportunidade de entrar na vida, louvado seja Deus, mas ele rejeitou. Por quê? Porque o seu coração não era perfeito. E por que o coração daquele jovem não era perfeito? Porque ele era apegado aos bens perecíveis. Está vendo, meu amado amigo, você que me escuta, você que vai me ouvir? Está vendo? Então, quando um homem ou uma mulher tem o coração apegado aos bens materiais, o coração dessa pessoa não é perfeito para entrar na vida. Ainda que seja uma pessoa boa, uma pessoa que guarde os mandamentos de Deus, cumpra direitinho, né? Não adultera, não rouba, não dá falso testemunho, ainda que faça tudo o que aquele jovem também fazia, louvado seja Deus, todavia não é o suficiente para entrar na vida e para receber a vida eterna da parte de Deus. Então Jesus testou aquele jovem, como Jesus pode estar testando você nesta mensagem. Ouvindo isso, o jovem afastou-se,
Quando Jesus mandou ele vender o que tinha no versículo 21, se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens, dê ao dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Jesus queria que ele repartisse, vendesse tudo que ele possuía. Aí eu faço uma pergunta aqui. Será que Jesus não mandou ele desfazer do que tinha, exatamente por ele ter conseguido aquelas riquezas, oprimindo os pobres, com mão de obra escrava, de um jeito que não foi legal? Pode parar para pensar nisso aí. Então, a riqueza é um bem de Deus. A Bíblia está escrito que a riqueza é um dom de Deus. Deus enriquece a um, empobrece a outro, ele faz como ele quer. Então, mesmo que você seja rico hoje, mas a sua riqueza foi adquirida de uma forma legal, de uma forma justa ou de uma forma injusta. Nós vivemos em um mundo tão injusto, em um país tão injusto. Louvado seja Deus, onde as pessoas se perdem. As pessoas boas, louvado seja Deus, mas não aguenta ver dinheiro. E quando o dinheiro começa a cair, é igual aquelas máquinas de jogo, né? Que as pessoas ficam jogando ali, doido para ganhar aquele bônus. Quando vê aquele bônus que roda e bate lá no bônus, que cai aquelas moedas, é muitos gritos de alegria. Então o dinheiro aprisiona a pessoa. Louvado seja Deus. E aqui, quando Jesus disse para ele vender e repartir, ele ficou triste. Ele não respondeu mais nada para Jesus. Simplesmente ele entristeceu. Diz aqui o texto, né? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Ouvindo essas palavras de Jesus, o jovem se afastou de Jesus, triste, porque tinha muitas riquezas e ele não queria obedecer a Deus para desfazer as suas riquezas, para dar aos pobres. Ele ia ajudar muita gente, não ia? Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora de Deus. Quando alguém tem condições financeiras e ele não ajuda ninguém, ele é um pobre. Ele se afasta de Deus por conta das suas riquezas. Sabia disso? Olha só, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Por que ele se afastou triste? Porque Jesus pediu para ele ajudar os pobres, repartir com os pobres o que ele tinha, para ele ganhar algo muito maior. Queridos irmãos, tem muita gente que acha que Jesus e a vida eterna é simplesmente uma brincadeira, mas não é não. A vida eterna é algo que Deus prometeu e isso vai se cumprir na vida daqueles que crerem. Louvado seja Deus. E tem muitos abrindo mão da vida eterna por conta de coisas financeiras, de bens materiais. Tem pessoas que têm 3, 4, 5 casas, só moram em uma. Tem pessoas que têm 5, 6 carros, só anda com um. É somente a vaidade de ter. Agora, veja se essas pessoas ajudam alguém. Veja se Deus chegasse e pedisse para ele desfazer, aquele que tem 5 carros, desfaça de 4, fique com um e dê o dinheiro dos 4 aos pobres. Imagine se alguém ia fazer isso. Não ia, né, fazer. Então, o dinheiro prende as pessoas, a riqueza prende. A pessoa fica preso. Não é somente pelas cordas do pecado, não, mas é pelas cordas da riqueza também. Ao ponto de negar a Deus e a Cristo, seu Filho, para não perder os seus bens. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você saiba, mas você não quer enxergar isso como verdade. Mais cedo ou mais tarde, o rico também, ele morre. E tudo que ele ajuntou, seja de uma forma legal ou ilegal, ele vai deixar. A Bíblia diz que ele vai deixar para pessoas que não trabalharam. E essas pessoas que não trabalhou, quando que herda os seus bens, a primeira coisa que faz é jogar tudo fora. Joga tudo fora. Ainda chama de otário. Vou gastar o dinheiro desse otário aqui. Não é verdade? Porque quando estava em vida, não ajudava ninguém e fica somente acumulando. E depois que morre, as pessoas ficam com raiva. Diz que ele poderia ter me ajudado quando eu estava vivo. Ele tinha muito. Aí o povo estoura mesmo, tem que gastar mesmo. Estourar mesmo. Para largar de idolatria. Mas aqui agora, eu quero falar aqui do que Pedro falou para Jesus. Primeiro questionaram Jesus, disse que é difícil, né? Um rico entrar no reino do céu. Jesus disse que para Deus tudo é possível. Um rico pode entrar? Pode, só é não ter apego às coisas materiais, né?
E no versículo aqui 28, quando Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo, 27, nós deixamos tudo e para seguir-te, que será de nós? Pedro está dizendo: nós não vamos ter riqueza, não vamos ter casa, não vamos ter nada, vamos te seguir. E o que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, louvado seja Deus, está escrito, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Louvado seja Deus. A vida eterna é uma herança de Deus. Herdarão. Está no futuro, o verbo está conjugado no futuro. Todos aqueles que abrir mão, louvado seja Deus, das riquezas, no sentido de apego. Se você pode ser rico e não ser apegado a nada, e você usar a sua riqueza para fazer o bem ao próximo, então você é um rico abençoado que ainda herdarão a vida eterna. Tá certo? Mas existe também aqui algo muito importante, que não são todos que deixam casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campo, o campo, né, as terras, por causa de Jesus Cristo. As pessoas vivem apegadas. Às vezes a pessoa é apegada aos filhos, apegada aos pais. Aí Jesus chama, ele diz: não posso, porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Aí vai dar desculpa: eu tenho que cuidar das minhas terras, eu não posso. Tá certo? Então, Jesus disse que essas pessoas dificilmente herdarão a vida eterna. Porque para seguir a Cristo, para herdar a vida eterna, tem que renunciar. O evangelho de Jesus é o evangelho de renúncia. Jesus, aquele que quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Tem que seguir a Cristo, tem que renunciar. Então, quem quer seguir a Cristo, mas quer viver sem renunciar, quer viver uma graça barata, né? Vem para Cristo e fica do jeito que está, né? Vem para Cristo, estava no pecado da prostituição, continua na prostituição. Estava no engano do comércio, com engano, com balanças enganosas, continua usando o comércio com os pesos enganosos, tirando dos outros e acrescentando riqueza. Ei, quando a sua riqueza perecer, você vai perecer junto com ela. A Bíblia diz: peso justo tereis, balanças justas e pesos justos tereis. Louvado seja Deus. Não pode ter 2 pesos e nem 2 balanças. Assim como o crente também, o servo de Deus, não pode ter 2 palavras. Uma hora fala uma coisa e uma hora fala outra. Ele tem que falar uma palavra só. É sim ou é não. Então nós precisamos aprendermos a obedecer a esse Deus. Ou então, faz como jovem. Faz como jovem. Eu não vou deixar o pecado, que é gostoso. Eu não vou deixar a prostituição. Eu não vou deixar a riqueza. Então faça como esse jovem fez. Faça a sua escolha. Agora, o que não pode é a pessoa achar que vai herdar a salvação sem deixar nada dessas coisas. É apegado aos bens materiais, mas não deixa. Mas quer servir a Cristo, que é a vida eterna. Ele também não deixa pai, não deixa mãe, não deixa nada. Não deixa o campo dele, não deixa nada. Mas ele quer a vida eterna. Querer, todo mundo quer, né? Mas obter, Jesus disse aqui, não é eu que estou dizendo não, viu gente? Pelo amor de Deus. Quem disse é ele. Aqueles que deixarem essas coisas por amor dele, receberão 100 vezes mais e herdarão, está no futuro, a vida eterna. Louvado seja Deus. Herdarão a vida eterna. No versículo de número 29, você pode conferir aí. Então, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, Deus sempre, ele quer salvar, mas os homens sempre se afastam de Deus. Somos nós que se afastamos de Deus. Deus nunca se afasta dos seus filhos. Está escrito pelos profetas: se alguém se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de você. Mas se você se afasta de Deus, Deus também se afasta de você. Você vai viver a sua vida com toda a sua liberdade para fazer
o que você bem quer e entende. Deus permite, mas a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Amém? Louvado seja Deus. Então hoje as pessoas querem viver tudo. Hoje tem uma moda aí, que eu nem falo de graça barata. As pessoas querem, em nome do amor, justificar os seus pecados, que vai de encontro à palavra de Deus. Em nome do amor quer justificar. Essa ideia de dizer que o que vale é o amor, depende. Vale o amor de que forma esse amor é? É aquele amor contraditório? Louvado seja Deus. Hoje as pessoas estão desvalorizando as famílias porque eles acreditam e pensam de outra forma. Você pode ser livre para pensar de outra forma. Agora, o que você não pode é querer que toda uma sociedade ela venha aceitar o seu discurso e a sua maneira de ver as coisas. Porque Deus não vê como você vê. Deus não vê como você vê. Deus não pensa como você pensa. E nós estamos aqui para seguir a Deus. Porque somente Ele tem a vida eterna para nos oferecer. E não a homens. Homens corruptos. Homens dominados pelo pecado. Que faz tudo para contrariar Deus em nome do amor. Não é assim não. Está errado. É pecado. Tem coisas que o homem faz em nome do amor que é pecado. Vai para o inferno. Está escrito na Bíblia. Se você crê na Bíblia, não, se não crê, problema seu que você não crê na Bíblia. Mas está escrito. Está escrito. Então a gente precisa rever algumas coisas. Então nós pregamos o que está escrito. Querem agora não discriminar os evangélicos por conta do que nós pregamos? Querem nos condenar por conta daquilo que nós pregamos? Condenaram também a Cristo, levaram Jesus à cruz por conta do seu discurso e da sua palavra. Vai fazer isso com todos os evangélicos do mundo? Levarão todos as câmaras de gás, como fizeram com os hebreus, os Hitlers? Quantos Hitlers vai se levantar ainda? Louvado seja Deus nesta terra para matar crente, para botar crente na fogueira, na jaula dos leões, ou nas câmaras de gás, para não falar do nome de Cristo e nem falar a verdade. Verdades são verdades, mentira será sempre mentira. Então hoje nós temos uma escolha da parte de Deus. Louvado Deus. Deus nos dá o direito de escolher. Olha só, Jesus não ficou aqui adulando esse rapaz jovem, não, para seguir a ele, não, viu? Jesus colocou diante dele o que ele precisava fazer. Mas Jesus não forçou, não. Olha só, Jesus não força ninguém a aceitar ele, não. Jesus não fica atrás de pessoas para dar vida eterna, não. É você que tem que vir a Jesus. Quem precisa somos nós que precisamos de ir a Jesus. Louvado seja Deus. Agora, uma coisa é certa. Aquele jovem queria, mas havia empecilho na vida dele. E hoje existem muitos empecilhos na vida de muitos. E que Deus quer lhe dar a vida eterna. Mas você tem que deixar. Deixar esse pensamento, né? Esse pensamento de achar que tudo é normal, não é? As pessoas acham que tudo é normal. Não, nem tudo é normal. Nem tudo é normal, é anormal. Normalidade é aquilo que Deus fez, que Deus criou. Então que Deus venha nos dar sabedoria para compreendermos o que Ele deseja de cada um de nós. E quando Ele vier jogar esse mundo, né, cada um receberá com justiça aquilo que fez por meio do seu corpo. E é assim que está escrito na Bíblia. Cada um receberá com justiça aquilo que fez por meio do seu corpo. Então use o seu corpo como instrumento de adoração a Deus. E não use de forma contrária. Que Deus em Cristo o abençoe. Esta é a palavra de Deus nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que Deus fale ao seu coração e que você seja edificado pela palavra. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.